Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tem sido o estudo? Tem gostado das atividades? Vocês têm conseguido realizar os exercícios que nós temos deixado aí durante as nossas aulas? E aí, estão sendo ajudados? Como é que vocês têm visto os parceiros de vocês que estão aí na parte colaborativa, podendo discutir assuntos tão importantes, assuntos relevantes dentro da área da pedagogia? Espero que essa disciplina ajude vocês a relembrar, reviver na memória, trazer de volta conceitos que nós vimos durante todo o período, durante todo esse percurso que vocês tiveram até esse presente momento nas disciplinas de pedagogia. Essa disciplina, que hoje a gente tem como uma inovação aqui dentro da nossa instituição, tem esse objetivo de aproximar, vocês de assuntos e de pessoas para que juntos vocês consigam melhor compreender todos os conceitos que nós trabalhamos na área de pedagogia, nos seus diversos apontamentos aí com vários dos professores que vocês puderam ter durante o percurso que estiveram conosco aqui na EAD, na pedagogia do ensino à distância. Continuo hoje com vocês, trazendo mais questões e, portanto, discutindo um pouquinho como que cada uma delas se apresenta, com todos os aspectos que nós estudamos no curso de pedagogia. Então, o primeiro exercício que eu trago para vocês, ele diz: considere a situação em que uma professora de educação infantil, há 5 anos, prevê no planejamento de suas aulas a utilização de muitas brincadeiras em sala, que está organizada para atender as crianças em seus aspectos físicos, cognitivos, afetivos e motores. Considere ainda que em determinada aula, seus alunos organizaram a sala para simular o atendimento a animais machucados e doentes. Enfileiraram bichos de pelúcia e começaram a tratá-los e medicá-los. Colocaram na porta uma placa que indicava que a sala era um consultório veterinário. Alguns alunos vestiram aventais e outros atuaram como atendentes ou donos de animais. Com base na situação descrita, infere-se que, entre os objetivos da atividade realizada pela professora, inclui-se o de 1. Ensinar comportamentos sociais por meio de processos de interação que se iniciam aos 3 anos de idade e, portanto, correspondem ao nível mais elementar do desenvolvimento cognitivo da criança. 2. Desenvolver a sociabilidade e o senso de cooperação na criança. 3. Demonstrar às crianças a capacidade delas para agir como adultos, construindo um ritual de passagem da infância para a adolescência. Auxiliar no desenvolvimento da imaginação e da capacidade de utilização de símbolos representativos de pessoas e coisas do mundo real. Dentre essas acepções, dessas afirmações, é correto o que se afirma em. Então, aqui nós temos as possibilidades. Então, vamos voltar à atividade que a professora colocou. Vejam que na educação infantil é um espaço que muito se realizam da reprodução, da reconstrução de situações que acontecem na vida social, na vida cotidiana, naquilo que tem para a criança e para todos nós uma vivência muito próxima das realizações feitas na sociedade. Então, dentro da escola, principalmente dentro da área da educação infantil, muitas vezes nós fornecemos às crianças esse tipo de atividade, atividades que vão estar sempre representando aquilo que é construído. São situações que ela passa realmente na sua vida real e que envolve pessoas, que envolvem personagens, que é de sua convivência. Então, isso vai fazendo com que ela compreenda melhor como é que essas situações ocorrem e dá significação para aquilo que ela faz na escola. Claro que, a cada momento, isso é explorado de diversas formas por cada uma das crianças. Então, apresentar uma situação como essa, considere a situação em que uma professora
de educação infantil há 5 anos, ela vai prever isso no seu planejamento, que é utilizar brincadeiras em sala de maneira organizada, atender as crianças. O que ela pretende aí? Desenvolver os seus aspectos físicos, cognitivos, afetivos e motores. E ainda organizando, simulando, né, atividades, simulando situações que ela vive no seu dia a dia. Situações essas que são realizadas por elas e que, presenciadas assim, tornam-se, então, significativas para elas dentro da escola. Trazendo isso, essa é uma situação em que qualquer um pode passar quando leva um animal a um consultório veterinário. Então, se propõe aí, a criança já tem esse conhecimento prévio, né? Porque já vivenciou em algum momento uma experiência como essa. Essa experiência pode ter sido vivenciada por ele mesmo, ou contada por um outro, ou observada por ele em filmes, em qualquer outro espaço, e ele então faz essa recriação. Então vamos ver, na letra 1, ele diz, qual é o objetivo que tem aí, né? Com base nessa situação que ela fez, descritiva, qual foi o objetivo que ela teve ao realizar esta atividade? Então, dentre dos vários possíveis, vamos ver, ela quis ensinar comportamentos sociais por meio de processos de interação que se iniciam aos 3 anos de idade e, portanto, correspondem a um nível mais elementar do desenvolvimento cognitivo da criança. Vejam só, esses processos de interação, esses comportamentos só se iniciam aos 3 anos de idade. E isso representa um nível mais elementar do desenvolvimento cognitivo da criança. Gente, nós sabemos que até nesse período, desde que a criança nasce, ela é posta a grandes experiências e ela tem constantemente seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento afetivo, seu desenvolvimento motor. Então, eu não posso dizer que esse só se inicia aos 3 anos de idade. Nós já vimos que a criança, desde que nasce, não é mais considerada uma tábula rasa, e sim, ela tem, com essa interação com a sociedade, com o social, com o meio em que vive, né? Ela vai tendo todos os seus, vai acontecendo o seu desenvolvimento. Não se inicia a partir dos 3 anos de idade. Então, esta aqui estaria errada. 2. Desenvolver a sociabilidade e o senso de cooperação da criança. Vejam, a partir do momento que todas elas vivenciam esta situação em que cada um se torna num momento um personagem, num outro momento outro, trago então os meus bichinhos de pelúcia e eles então estão ali para ser tratados. Num momento a criança ela é a médica, no outro momento ela é o freguês que está trazendo o seu bichinho. Então essa sociabilidade, esses personagens todos que ela pode vivenciar, vai fazer sim um desenvolvimento de sua sociabilidade e vai fazer sim o senso de cooperação na criança a partir do momento que ela, né, junto com o seu grupo, consegue fazer toda essa interação e faz essa demonstração de vivências sociais. Então, pretende sim trazer esse desenvolvimento para as crianças. Essa aqui estaria correta. Demonstrar às crianças a capacidade delas para agir como adultos, construindo um ritual de passagem da infância para a adolescência. Não, né? De jeito nenhum. Você poder fazer com que as crianças vivenciem isto é poder, então, fazer com que ela ocupe os vários lugares que ela pode ter enquanto ser social, ser que vive em sociedade. Então, não é de agir como um adulto, mas experimentar os vários papéis que ela pode exercer no meio em que vive, no exercer enquanto sujeito sócio-histórico, né? É isso que se demonstra quando faz. Não é para fazer com que ela faça, com que ela tenha a capacidade de agir como adulta, até porque ela nem o é. E muito menos fazer um ritual de passagem, porque não acontece, né? Isso vai normalmente sendo reconstruído. Não existe um ritual específico para isso, que passou da infância para a adolescência. Então, aqui estaria errado. No 4, auxiliar no desenvolvimento da imaginação e da capacidade de utilização de símbolos representativos de pessoas e coisas no mundo real. Veja a importância que se tem, né? Desenvolver a imaginação e a capacidade de
utilização da simbologia, né? Veja que são representados. No momento eu sou o freguês, no outro momento eu sou o veterinário, né? No outro momento eu sou um acompanhante só que estou trazendo com o meu colega, o meu colega, o bichinho dele de estimação. Então, exercer esta função no mundo real, no mundo social, sendo vários, né? Num todo, isso ajuda todo no desenvolvimento da imaginação desta criança. Então, esta aqui também estaria correta. Então, no caso, eu tenho a 2 e a 4 como correta. Então, seria a letra C. Próxima questão. No trabalho docente, entendido como atividade pedagógica do professor, buscam-se os seguintes objetivos primordiais: assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível de conhecimentos científicos. Criar as condições e os meios para que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais, de modo que dominem métodos de estudo e de trabalho intelectual, visando a sua autonomia no processo de aprendizagem e independência de pensamento. Orientar as tarefas de ensino para objetivos educativos de formação à personalidade, isto é, ajudar os alunos a escolherem um caminho na vida e a terem atitudes e convicções que norteiam suas opções diante dos problemas e das situações de vida real. Então vejam que Libânio traz isso no seu livro Didática, de qual é a grande função e o que significa o trabalho docente. Então, sendo sempre uma atividade pedagógica de um professor que buscam objetivos primordiais para os nossos sujeitos, para as nossas crianças, todas aquelas que lá estão, desde a sua formação e seu desenvolvimento de suas capacidades e de suas habilidades intelectuais, de modo que elas vão poder exercer a sua vida, cometer ações que vão ser direcionadas para resolver situações, problemas que ocorrem na vida real. Então, com base no texto, avalie entre as afirmações a seguir as que se referem a concepções que devem pautar o trabalho docente, onde, na educação infantil e nos ensinos e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vamos lá. Eu quero concepções, que vai pautar esse trabalho docente, que é sempre considerado uma atividade pedagógica, que vai ter especificidades para todos esses objetivos colocados quando tratamos de educação infantil e de ensino fundamental. Então, ele coloca: os métodos e procedimentos didáticos são técnicas de ensino que devem ser aplicados com o mínimo de alterações durante a trajetória profissional do professor, para que se assegure o domínio dos conhecimentos científicos pelos alunos. Então, vejam só. Hoje, nós já tivemos quantos vocês viram durante os estudos de vocês aqui na pedagogia, quantos métodos, quantas técnicas, quantos procedimentos didáticos, de acordo com aquilo que se tem como verdade de conhecimento, de ensino e aprendizagem, são postas para o professor. E que ele deve, então, poder se pautar em todos os seus conhecimentos para poder olhar para cada um dos seus alunos. Apesar de se pensar num coletivo, obviamente que nesse coletivo de sala de aula eu consigo perceber especificidades que vão fazer com que eu tenha e que eu desenvolva alterações do meu projeto como necessidade, porque o meu objetivo maior é fazer com que os alunos consigam compreender, dominar, entender tudo aquilo que a escola se propõe para te dar autonomia, para que o seu processo de aprendizagem ocorra. Então, vejam, essa questão de falar sobre método e procedimento didático, ele deverá ser sempre um método flexível, e não que eu não posso, e que eu só tenho que alterar o mínimo, como está sendo colocado na questão 1. Então, isso aqui está errado.
Na atividade pedagógica, o professor deve relacionar a aprendizagem de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades. Lembra? Hoje está muito em voga falar de habilidades e competências. Então, desenvolvimento de habilidades pelos alunos, as convicções e ações deles frente à realidade, o que evidencia a dimensão educativa no processo de ensino escolar. Então, tenho que sempre buscar realizar a aprendizagem do conhecimento e desenvolvimento das habilidades frente às ações que eles devem ter com a realidade. Então, a dimensão educativa dentro do ensino escolar deve estar pautada e pensada pelo sujeito, professor, dentro da atividade pedagógica, ele possa correlacionar com a realidade, porque fica muito mais visível, muito mais próximo para o entendimento da criança, para o entendimento do nosso aluno. Portanto, pensar e fazer com que ele tenha um desenvolvimento e que aquilo que ele aprende na escola, ele leve para a sua realidade de vida, isso lhe sirva, é o que é o nosso grande objetivo das atividades pedagógicas a serem passadas. Então, essa aqui está correta. As preocupações com métodos de estudo e de aprendizagem estão no âmbito das responsabilidades dos alunos, ao passo que as formulações sobre métodos de ensino e de avaliação são incumbências do professor. Vejam só, atribuo responsabilidade de quem? Dos alunos para se preocupar com métodos de estudo e de aprendizagem. Isso é preocupação somente dos alunos? É responsabilidade deles? Não, né? Então, vejam que aqui eu estou atribuindo uma responsabilidade que também é do professor. E é o professor que vai, junto com seus alunos, poder direcioná-los para melhor estudar. Então, aqui está errada. O trabalho docente compreende ensino e desenvolvimento de habilidades e competências por parte dos alunos, o que demonstra a relação dinâmica e indissociável entre professor, aluno e conteúdo. Então, falar do trabalho docente, compreendendo com tudo o seu fazer, são atividades pedagógicas, eu tenho que ter, sim, ensino e fazer o desenvolvimento de habilidades e das competências dos alunos, mostrando, então, o quanto esse tripé professor, aluno e conteúdo é importante. Então, aqui, a 4 também está correta. Então, eu tenho 1 e 3 errada, 2 e 4 corretas. Vamos achar? 2 e 4. Letra C. Perfeito? Próxima questão. A situação descrita a seguir ocorreu entre uma pesquisadora identificada como X, né? Examinador, então X, no evento de pesquisa abaixo destacado, e o aluno Lucas, de 5 anos de idade. Vou mostrar para você duas figuras, 2 cartões. Vou ler para você me dizer qual é o que tem mais pedaços. Qual é a palavrinha maior? Formiga ou boi? Formiga. Aí ela pergunta, como foi que você descobriu? Eu olhei assim, no dedo. Como foi que você fez no dedo? Fiz assim, formiga. Cama, ventilador. Qual é a maior? Cama, ventilador. Ventilador. Como foi que você descobriu? Porque tem 4 palavras. Então, olhem só, aqui é uma situação de pesquisa, né? Aqui, então, estava fazendo um trabalho sobre consciência fonológica lá na educação infantil. Lembrando que uma criança de 5 anos, vejam só, o objetivo maior é prepará-la para a questão da alfabetização, muito já se é trabalhado com elas, e aqui essa criança, então, que ela estava tentando verificar, é se ela conseguia, então, ter consciência fonológica e saber, pelos sons das palavras, como é que era a correlação que se tinha com o seu tamanho ou não. Situações essas muito feitas em experimentações por pesquisadores da área da linguagem. Então, analisando esse diálogo, um professor que, entre as contribuições da linguística, a sua proposta de trabalho com a língua escrita, na abordagem interacionista, deveria concluir que o aluno Lucas, se eu falo numa abordagem interacionista, isso vai me remeter a quem? Piaget e Vygotsky. Então, lembrando de Piaget, né? E lembrando de Vygotsky, a interação com o sujeito, com o meio, com o outro. Então, isso vai impulsionando a ação de
redescobrir, de conhecer, de estar, né, presente ao outro. Então, 1. Considere o significado das figuras mostradas pela pesquisadora para comparar as palavras formiga e boi, cama e ventilador. Encontra-se na fase do realismo nominal. Então, vejam só. Vamos voltar à pergunta. Analisando esse diálogo, um professor que, entre as contribuições da linguística à sua proposta de trabalho com a língua escrita, na abordagem interacionista, deveria concluir que o aluno Lucas considera o significado das figuras mostradas pela pesquisadora para comparar as palavras formiga e boi, cama e ventilador, e encontra-se na fase do realismo nominal. Vamos aqui relembrar alguns conceitos. O que ela mostra para ele? Ela mostra a figura, certo? O que se espera? Que como ele olha, o boi na figura é grande e a formiga na figura é um animalzinho pequeno, a gente espera que ainda esteja numa fase do realismo nominal que nós falamos, que é atribuir um nome à representação, à sua realidade visual, física que eu tenho deste ser. Então, pensar que ele, se fosse neste caso, ele falaria que formiga é a menor palavra, ela é menor do que boi. Por quê? Se ele fizer a correlação da palavra formiga com a imagem que ela representa, ela é um bichinho pequenininho. E se eu falar boi, eu vou dizer então que boi é a palavra maior, porque o boi é grande e ele é maior do que a formiga. Aí sim estaria representando um realismo nominal. Mas o que acontece ali? Né? Ele não faz isso, né? Então, o menino Lucas, ele não encontra-se nessa fase do realismo nominal. Por quê? Porque ele já sabe que não existe esta correlação entre a imagem e a palavra, certo? Conseguiram compreender? Então, esses são princípios de exercícios que nós fazemos, principalmente na área da linguística. E a criança passa por isso, né? Quando você mostra para ela animais que são de grandes portes ou grandes objetos, nomes, e você coloca o nome, ele vai sempre achar que aquilo é maior do que um outro que é apresentado por uma figura menor, independente do tamanho que ela está querendo aqui da palavra, né? É isso que ela busca. Dentro dos significados, ela começa lá, as duas figuras, porque essa criança não faz leitura, ela não lê ainda, né? Ela está no início do seu processo e, portanto, a pergunta aí da pesquisadora é justamente para saber em que pé ela está. Se ela já consegue, dentro das atividades propostas, ter aí a correlação entre os sons, né? Então, ela está falando da consciência fonológica, que é posta, e no sentido das palavras, de como elas se apresentam. Então, veja que a correlação que ela faz está entre a figura e a palavra. Não está no realismo nominal, porque o que significa o realismo nominal? O nome está relacionado à sua representação vista física ali, que é apresentada no cartão. E ele não faz essa correlação. Então, considera o significado da figura mostrada para comparar as palavras e encontra-se na fase do realismo nominal. Isso está errado, porque ele não faz isso. A criança não faz isso. Analisa a quantidade de segmentos sonoros das palavras de forma intencional. Nós vimos que isso acontece sim, porque ele diz que conta no dedo, não é aleatório. Ele simplesmente faz no dedinho, analisa a quantidade de segmentos sonoros e quanto mais segmentos eu tenho, maior a palavra. Quanto menos segmentos eu tenho, menor. Ele faz intencional sim, porque ele usa essa estratégia para todas as palavras. Então, essa está certa. 3. Utiliza o termo palavras para indicar sílabas, mas esse equívoco não interfere na análise das unidades sonoras, sendo possível que ocorra avanços na consciência fonológica. Perfeito, porque ele não erra, ele fala mesmo quais são as palavras que são maiores ou não, porque ele quer indicar no lugar de sílabas palavras. Esse equívoco não atrapalha, não interfere na análise que ele faz das palavras, então, que ele realiza ali para saber qual delas é maior ou menor pela unidade sonora. Essa aqui também está correta. Emprega a habilidade de comparação das palavras quanto às unidades sonoras e demonstra o desenvolvimento da consciência das unidades silábicas. Então, vejam só. Ele emprega a habilidade de comparação das palavras quanto às unidades sonoras? Sim, não é isso? Se eu tenho mais unidades sonoras, maior é a palavra.
Menos unidades sonoras, menor a palavra, demonstrando que tem um desenvolvimento, sim, da consciência de unidades silábicas, que são unidades sonoras menores. Perfeito? Então, essa aqui também está correta. Isso tudo vocês devem ter visto no momento que estudaram língua portuguesa, no momento em que tiveram o assunto de alfabetização, né, o processo de alfabetização e de letramento das passagens, o quais as crianças o fazem. Então, aqui eu teria 2, 3 e 4 como correta. 2, 3 e 4 como correta. Letra E, então, é a alternativa correta. Tá certo? Questão 4. Uma professora chega, cumprimenta seus alunos e pede que organizem as mesas e as cadeiras em roda, pois vão começar a aula discutindo uma notícia. Em primeiro lugar, a professora verifica se estão todos ali. Um aluno diz que algumas pessoas chegarão atrasadas por causa da chuva forte que caiu, mais uma vez à tarde. A professora então explica ao grupo que a notícia que trouxe é exatamente sobre as chuvas que têm castigado as pessoas da cidade. Ela começa por perguntar se entre os alunos há alguém que tenha sofrido com a chuva. Vários alunos passam a dar seus depoimentos, falando sobre problemas com o trânsito e com as enchentes. A partir daí, a professora convida os alunos a pensar sobre as causas das enchentes. Falam de lixo, entupimento de bueiros e canalização de rios. No final da aula, ela lê a notícia que trouxe comentando o que pode ser feito para diminuir o problema das enchentes. Então, o texto também é adaptado, foi disponibilizado lá no MEC, no portal do MEC. Então, pela descrição da aula da professora, infere-se, então se deduz, que sua prática é condizente com a concepção de aprendizagem apresentada pelos parâmetros curriculares nacionais, pelos PCNs. Com base nas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. 1. O tema proposto pela professora faz parte dos conteúdos de ciências e as atividades propostas por ela estão restritas ao âmbito desta disciplina. Então, vamos lá. Vamos observar o que foi colocado. Veja, ela pediu que ela ia ler uma notícia. Onde é que eu estudo a parte de notícia? O que leva a notícia a ser feita? Só que antes de fazer isso, ela aproveita uma situação que ocorre justamente por causa do problema que estará retratado na própria notícia que ela trouxe, e ali ela puxa vários outros tipos de assuntos que são colocados ali. Esse tema proposto, veja o quanto ele circula por vários outros, né? E ela pega de uma situação real e, por meio daquela situação, ela consegue, então, articular com aquilo que ela ia trazer na notícia. E veja, ela só apresenta a notícia lá no final da aula. Então, ela faz todo um levantamento antes prévio, onde todos os conhecimentos trazidos pelos alunos ali são postos, conhecimentos esses das vivências que eles têm. Portanto, então, ela faz parte, não faz apenas parte do conteúdo de ciências. Nós falamos muito da interdisciplinaridade proposta nos parâmetros curriculares e, portanto, aqui nós temos vários tipos de trabalho que podem ser puxados pela professora no momento em que ela faz essa atividade com os alunos. Veja, ela vai falar das condições sociais, ela vai falar sobre os problemas que dá no trânsito, ela vai falar sobre a situação vivenciada por um e por outro. Então, aqui é um enriquecimento que se é dado. Então, as atividades propostas não estão restritas ao âmbito desta disciplina, mas sim há uma interdisciplinaridade, visto que até o momento, a partir daí, ela vai trabalhar com uma notícia que a gente já viu, né, como gênero textual. Perfeito? Então, aqui está errada. A prática da professora incorpora a compreensão de que o aluno é alguém que tem o que dizer e que a sala de aula é espaço de construção compartilhada de conhecimentos. Com certeza, porque a partir do momento ela observa, ela puxa, ela deixa com que os alunos participem e levem em consideração todo o seu conhecimento de mundo para que então compartilhe e construam aí os seus conhecimentos. Então, aqui está correta. A atividade proposta revela o compromisso da professora com o desenvolvimento de competências dos alunos, pois ela considera os conhecimentos prévios
e os amplia. Perfeito. Veja só que ela parte daquilo que os alunos já sabem, do que os alunos conhecem, faz intervenções no momento das falas dele, puxando para que outros depoimentos sejam colocados, leve em consideração tudo que eles trazem e vai fazer a ampliação disso a partir do momento que traz a notícia e traz, então, outras fontes para discussão. Então, aqui está correta. A professora seleciona os conteúdos e as atividades, relacionando-os em uma perspectiva interdisciplinar. As vivências a que os alunos são expostos em seu universo cultural. Perfeito, não é? É interdisciplinar, sim. Veja o quanto de assunto ela puxa, o quanto isso vem buscando em vários espaços, em vários conhecimentos de mundo que essa criança tem. Então, considera bastante a vivência que esses alunos estão e como é que isso é colocado nesse universo cultural. Essa aqui também está correta. Então, nós teríamos a 2, a 3 e a 4 como sendo as corretas. Então, 2, 3 e 4, resposta letra E. Certo? Mais uma questão, então. Vamos lá. O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental. Nessa perspectiva é que foram incorporadas como temas transversais as questões da ética, da pluralidade cultural, do meio ambiente, da saúde e da orientação sexual. Amplos o bastante para traduzir preocupações da sociedade brasileira de hoje, os temas transversais correspondem a questões importantes, urgentes e presentes de várias formas na vida cotidiana. O desafio que se apresenta às escolas é o de abrirem-se para o seu debate. Então, este hoje, segundo o texto, é o grande desafio da escola. Abrir para o debate temas que são tão importantes a serem discutidos, mas que ao mesmo tempo a sua importância não fez com que nós, educadores, soubéssemos ter clareza sobre cada um deles e apresentarmos uma discussão possível quando tratamos de temas muitas vezes polêmicos. Falar hoje uma questão de pluralidade cultural, de que a gente tem que respeitar essa pluralidade. Falar então sobre o grande problema do ambiente, portanto, de que maneira a gente pode fazer com que esse ambiente seja um ambiente mais sustentável, sua sustentabilidade de importância, enquanto às vezes nós temos crianças que convivem com espaços que nem um pouquinho respeitam isso. Né? Necessário, inclusive, às vezes, para a sua própria sobrevivência, a destruição de parte desse ambiente. Né? Falar na questão da saúde e que hoje incorpora toda uma questão da orientação sexual, visto que hoje nós temos aí assuntos a serem trabalhados como homofobia, né? E que é tão difícil às vezes o professor falar, né? Nós não fomos bem preparados para poder discutir e conversar com os alunos sobre essas questões, mas é algo que está permeando hoje a escola, necessário e que também é trazido dentro dos PCNs, né, dentro das diretrizes curriculares da educação, dentro hoje da base nacional comum, que esses temas devem ser trabalhados sim. Às vezes até optamos em trazer outras pessoas para vir falar sobre ele, mas são questões que nós, enquanto professores, temos que saber trabalhar com os nossos alunos, temos que saber conversar, ouvir, né? Direcionar principalmente hoje o tanto que nós temos de assuntos esses e de situações a quais eles vivenciam, de uma liberdade maior para se discutir vários assuntos. Hoje a televisão nos mostra aí situações em que a família antes sempre constituída muito só de pai, mãe, filhos, hoje já tem um outro conceito novo de família, né? E que isso tem que ser abordado, isso tem que ser conversado, isso tem que ser aceito com naturalidade, porque a sociedade está aí e nos mostra isso. Então, falar sobre esses temas é algo possível. E é isso, então, que essa questão puxa aí, né? Que desafio é esse trazido para a escola que tem que estar em debate? Então, o texto acima ressalta a importância da escola planejar seu trabalho e o professor preparar aulas com o objetivo de desenvolver o quê? Vamos lá. 1. A consciência da condição sócio-histórica da sociedade brasileira que carrega marcas de autoridade.
autoritarismo. Lembrando então, quando a gente estuda e quando a gente vê toda uma questão de formação sócio-histórica da nossa sociedade, nós sabemos que em vários momentos ela teve muito a questão do autoritarismo, algo que era proibido e que não se tinha. Então tenho sim que ter essa consciência e, portanto, eu tenho que saber como trabalhar isso. Isso pode, isso não pode, isso é possível, isso não é, isso acarreta algo ou não. Então, de que maneira a gente vai poder fazer isso e trabalhar com esse aluno? Então, planejar o trabalho e preparar a aula, tenho que desenvolver a consciência dessa condição. Tenho que fazer com que o aluno entenda que muitas situações que hoje são apresentadas, muitas ações feitas, vêm dessa constituição, dessa construção sócio-histórica da nossa sociedade. Nós temos que partir lá desde a época em que nós fomos uma sociedade extremamente construída e constitutiva de colonizadores, que trouxeram então outras culturas e aí foram se construindo. Hoje, principalmente quando nós falamos das classes menos favorecidas, o qual nós também falamos da condição de repartição em que as pessoas são consideradas bem ou não devido à sua cor, devido à sua etnia. Então, isso tudo é uma construção sócio-histórica e a gente tem que ter consciência disso e o professor tem que preparar, sim, para poder desenvolver essas competências e habilidades do entendimento da criança. Então, essa está correta. A consciência de uma sociedade para todos, a qual prepara o cidadão nos limites de sua condição socioeconômica. Se eu digo que é uma consciência de uma sociedade para todos, como é que eu posso impor limites de sua condição socioeconômica? Então, aqui eu tenho um espaço contrário. Consciência de uma sociedade para todos e vou preparar o cidadão falando dos limites dessa condição socioeconômica. Então, essa aqui está errada. O pensamento de que a democracia, no seu sentido amplo, é direito do cidadão de ir e vir e de exercer o seu direito de voto. Falar em democracia é falar, quando principalmente eu ainda ponho que é no sentido amplo, apenas do direito de ir e vir e de direito ao voto? Não, Falar em democracia é muito mais do que isso. Conhecer a democracia é muito mais do que isso. Então, esta aqui está errada, não é limitante assim. A capacidade de buscar soluções alternativas para questões da vida coletiva, posicionando-se e respeitando opiniões divergentes. Sim, planejar o trabalho da escola tem esta função de fazer com que cada uma das crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, busquem soluções alternativas para suas questões de vida, posicionando-se, mas sempre respeitando um ao outro. Assim, a partir do momento que eu consigo respeitar o meu colega, consigo respeitar o outro, eu também estou respeitando e fazendo com que respeitem as minhas opiniões. Então, ter este conhecimento é muito importante. A escola tem essa possibilidade, tem o dever de fazer esta articulação, principalmente quando se pensa na construção da cidadania, que é aquilo que a questão prega, o compromisso com a construção da cidadania. Então, ele pede isso, pede que a gente faça isso com os nossos alunos, que a gente pratique isso na escola. Está correta. A capacidade de participar da sociedade de forma efetiva, realizando ações que visem a superação da desigualdade social. Essa também está correta. Algo que a escola desenvolve e pede. Participação de sociedade efetiva e promovendo, então, que a partir do momento que ele tem consciência disso, ele vai realizar ações para a superação dessa desigualdade social. Então, no caso, temos a 1, a 4 e a 5 como corretas. Então, 1, 4 e 5. Letra C. Ok? Estão compreendendo? Está ficando mais fácil para vocês entender um pouquinho mais dessas questões? Vejam que aí na pedagogia nós tivemos uma amplitude. Então, quando falamos de escola, falamos desse ambiente, desse espaço em que a gente está desenvolvendo competências e habilidades e estudamos várias disciplinas dentro da pedagogia, estudamos vários conceitos que promovem justamente esta possibilidade de agirmos nesse ambiente escolar de uma maneira em que nós consigamos fazer com que esses alunos sejam cidadãos que vão participar ativamente de uma sociedade, buscando uma sociedade muito mais igual, muito mais justa e, portanto, nós temos esse comprometimento
E as questões, então, envolvidas quando se fala do aspecto pedagógico, do aspecto didático, daquilo que a pedagogia carrega como uma constituição de um sujeito professor que vai levar isso aos alunos, as questões então vão permeando isso. Porque nestas provas que vocês realizam, seja a prova do ENAD, como as provas de concurso público, é isso que ela prega, tentar verificar num todo qual é o teu conhecimento maior sobre esses aspectos estudados, tá ok? Então hoje o objetivo maior nosso é isso aí, é conversar um pouquinho sobre essas questões. E vocês terão oportunidade daquilo que eu falei aqui, também discutir isso lá no nosso outro ambiente da plataforma. Né? Lá vocês conseguem, com o grupo, discutir alguns desses assuntos que aqui nós também estamos vendo, que é um tempo limitado, mas que ajudam vocês a pensar um pouquinho em cada uma. Meu maior propósito aqui é direcioná-los para conseguir perceber qual seria a resposta mais correta para cada uma dessas questões. Vamos ver então a questão 6? O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análises para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Por isso é fundamental o permanente exercício da crítica das condições materiais em que o ensino ocorre. O desenvolvimento desse processo é possibilitado pela atividade de pesquisa, que se inicia com a análise e a problematização das ações e das práticas confrontadas com as explicações teóricas sobre elas, com experiências de outros atores e olhares de outros campos de conhecimento, com os objetivos que se pretendem e com as finalidades da educação na formação da sociedade humana. Então veja aqui que ele quer falar um pouquinho sobre o papel da teoria, né, para os professores. Então, o que a teoria tem de tão importante, o que ela oferece para a prática docente? As autoras corroboram o estabelecido nas diretrizes curriculares para o curso de pedagogia, ao afirmarem que, por meio do estudo teórico-práticos, investigação e reflexão crítica, são propiciadas ao egresso, entre outras funções, as de planejamento, execução e avaliação de atividades educativas. Com base nessas indicações, infere-se que é necessário implementar na escola momentos coletivos dedicados a estudos, pesquisas e planejamentos, com o objetivo de que professores e gestores possam melhor compreender as situações de ensino-aprendizagem. Então, necessário implementar na escola movimentos coletivos dedicados a estudos, pesquisas e planejamento. Vejam bem, essa disciplina nada mais é do que fazer justamente isso aqui. Nós estamos, de algum modo, implementando momentos em que vocês, de maneira coletiva, vão estar dedicados aos estudos. E, portanto, por meio desses, estarão realizando planejamentos, pesquisas e tudo mais que estão sendo colocados aqui, certo? Então, vamos lá, as nossas alternativas. Com relação a esse contexto, contexto em que vai haver todo esse espaço de colaboração, avalie as afirmações a seguir. Os professores e a equipe pedagógica devem realizar um diagnóstico da comunidade com a qual trabalham, estabelecer ações pedagógicas coletivas por meio de estudos teóricos e práticos e assumir coletivamente sua função social frente aos educandos. Então, falar que tanto os professores quanto toda a outra equipe pedagógica, orientador, supervisor ou coordenador educacional e mais os gestores, tem sim que fazer um diagnóstico da comunidade. Como é que eu vou poder preparar e saber o que essa comunidade escolar precisa se eu não sei nada dela? Então, tenho que montar sim. Por meio desse diagnóstico, eu vou trabalhar. Vou estabelecer ações pedagógicas coletivas, porque a escola é um ambiente de coletividade. Mas nada impede que depois desse coletivo vão distribuindo ações que vão ser um pouco mais individualizadas. Por meio de estudos o quê? Teóricos e práticos, que é o que diz lá o texto. Nós temos que unir a teoria à prática. E assumir, então, coletivamente, então esse não é um papel apenas do professor, nem só do gestor, nem só da equipe, é um papel coletivo, exercendo a função social frente aos educandos. Então, essa aqui está correta.
Os professores devem elaborar planejamentos flexíveis, instrumentos avaliativos que contribuam para a formação humana e romper com as práticas avaliativas direcionadas à simples classificação meritocrática dos educandos. Então vejam só, a avaliação não deve ser apenas classificatória, ela não deve ser apenas classificatória, dedicando então e colocando a meritocracia desses alunos. Para tanto, uma avaliação ela deve ser muito mais do que isso. Então, os instrumentos avaliativos devem saber e devem promover e fazer com que a gente consiga olhar cada um desses sujeitos e ver o seu progresso, sua ascensão no modo e meio de pensar perante os problemas que a gente vai apresentar. Então, sim, todo planejamento deve ser flexível. Por quê? Porque no meio dessa trajetória do planejamento, coisas podem acontecer e torná-lo, então, possível. Instrumentos avaliativos também devem contribuir à formação humana. A 2 também está correta. Perfeito? 3. Os professores devem elaborar planejamentos individualizados, considerando o que é específico de cada turma e aplicar provas ao final de cada bimestre, reestruturando continuamente sua prática pedagógica. Veja que já acabamos de falar, né, que o instrumento, nós vimos lá no primeiro, deve ser coletivo e não só planejamento individualizado. Não tem como fazer um para um. E muito menos separar uma turma com os demais da escola. Ela está inserida num contexto coletivo. E jamais a prova só pode ser ao final do bimestre. Já falamos tanto, vocês viram tanto nos temas de avaliação, o quanto a avaliação é importante para diagnosticar, para observar e mostrar para a gente o progresso de cada aluno. E é por ela que a gente vai reestruturando. Então, esta aqui está errada. Os professores e a equipe pedagógica devem elaborar plano de ação coletivo, centrar-se no processo de ensino-aprendizagem e realizar avaliação no que tange não somente a aprendizagem, mas também ao ensino. Perfeito, não posso só medir o que ele aprendeu ou não, mas sim todo o seu conhecimento prévio que ele já tem em várias atividades possíveis. Toda essa equipe tem que ser trabalhada para o coletivo. Todas elas têm o mesmo objetivo de que todos alcancem qualidade na educação. Sejam todos aprovados ao final do ano, que todos tenham frequência máxima em todas as aulas, que todos eles possam compartilhar os seus níveis de aprendizagem uns com os outros. Então, a 4 está correta. 5. Os professores devem decidir individualmente o melhor caminho a seguir no processo de ensino-aprendizagem para tomar decisões, mesmo sem conhecer as necessidades de sua turma. Não, né? Um professor não pode decidir de maneira individual. Nós falamos que a educação dos alunos é algo coletivo, é de todos. Todos são corresponsáveis por este caminho, por essa trajetória de ensino-aprendizagem, por todo esse processo, né, dentro das escolas. Ele não é apenas do professor, ele não pode decidir isto sozinho. Para tomar essas decisões, ele tem toda uma equipe pedagógica que o auxilie. A partir do momento que ele apresenta o seu planejamento, a partir do momento que ele pensa no coletivo, a partir do momento que ele quer que todos na turma ascendam, né? Que todos eles possam, ao final, serem sujeitos que vão ser aprovados ao final do ano e vão trabalhar com tudo aquilo que ele aprendeu durante a sua trajetória. Então, essa aqui também está errada, porque não é o individual. Então, no caso, nós temos a 1, a 2 e a 4 como sendo a correta. Então, letra A. Vamos, então, para a próxima questão. Vygotsky descreveu a zona de desenvolvimento proximal como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por intermédio da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais eficazes, né, ou mais capazes. Vejam bem, pensem um pouco nas atividades que nós estamos fazendo nessa disciplina, né? Onde é que nós tomamos aí um grande autor que nos baliza nesse nosso trabalho, né? Temos aqui Vygotsky falando justamente sobre isso. A zona de desenvolvimento proximal, nível real, que a gente já estudou, que nós já falamos, e o quanto a zona de desenvolvimento potencial está sendo determinada para solucionar esses problemas sempre com uma orientação.
Então, para criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir, é fundamental que nas situações de aprendizagem o professor destaque erros e equívocos cometidos pelos alunos e espere que eles encontrem o problema. É isso? Veja que nós vimos que o professor tem que ser um mediador. Não posso apenas destacar erros e equívocos e nem posso que eles, temos que sempre problematizar cada uma das suas intervenções, problematizar cada uma das suas, daquilo que os alunos propõem a fazer. Isso, então, vai elevar e vai fazer que, no sentido de colaboração, toda essa orientação dada vai servir para solucionar os problemas. Então, essa aqui. Indique o erro e a resposta correta, propondo sempre que necessário novas situações de aprendizagem. Basta eu dizer qual está errada e qual está correta? Não, nós estamos falando que eu preciso fazer com que ele vá solucionar problemas. Então, problematizar as coisas para ele. A partir do momento em que eu só indico o erro e ponho a resposta, não desenvolvo nele aquilo que se preconiza dentro da teoria vygotskiana. Anuncie que algo está errado e espere que os alunos encontrem o equívoco, fornecendo a resposta correta, caso não consigam obtê-la. Então, em nenhum momento existe aqui o fator da mediação e problematizar para que o aluno consiga chegar ao esperado. Então, também errada. Vamos elogiar apenas os resultados obtidos pelos alunos, mesmo ruins, para não desestimulá-los, corrigindo em seguida. Então, lembra quando nós vimos o estímulo aí, resposta, quando tem aí, vamos sempre elogiar, vamos fazer? Não é apenas com elogio. Eu tenho que estar promovendo, então, situações, problemas, sempre com perguntas para que ele possa estar repensando, fazendo com que raciocine um pouco mais, que discutam com seus pares, com o próprio professor e caminhem para encontrar a solução adequada. Forneça pista aos alunos e fique atento ao curso do raciocínio deste, reformulando questões ou problemas sempre que for necessário. Então, é isso que o professor mediador, quando está lá, trabalhando entre a zona de desenvolvimento proximal, buscando, então, o nível de seu desenvolvimento potencial, que é aquele período em que ele pode chegar àquilo que eu desejo, eu devo, então, fazer com que o professor promova para ele situações, problemas, reformule questões, refaça as perguntas, peça para ele ver em que direcionamento ele pode tomar, provocar com outras situações comparativas. Então, esse é o professor mediador. É aquele que vai fazer com que o aluno possa compreender e chegar àquilo que eu quero que ele aprenda, aquilo que eu quero que ele desenvolva. Sempre pensando nos seus desenvolvimentos das habilidades e das suas competências, tá ok? Então, letra E é a correta. Próxima questão. As práticas de avaliação na educação básica revelam concepções diversas sobre a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Quando se sustenta na reflexão sobre os sujeitos avaliados, transforma-se em estratégia pedagógica fundamental, uma vez que possibilita comparar avanços, analisar competências e dificuldades e, como consequência, orientar o planejamento de intervenções que impulsionem o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Então, veja que o tema aqui é avaliação na educação básica. Pensando, então, em educação básica, desde o ensino da educação infantil até o término do ensino médio. Então, práticas de avaliação. O que elas revelam? Para que elas servem? O que eu quero enquanto uma estratégia pedagógica, Então, eu tenho que possibilitar, comparar avanços, analisar competências e dificuldades. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo orientar o meu planejamento de intervenção, certo? Então, de acordo com essas ideias, qual deve ser a função da avaliação da aprendizagem nas instituições de educação básica? Pressupor uma ação comparativa dos desempenhos dos alunos em relação ao que se espera que todos alcancem. Pressupor. Então, é só para isso que serve a avaliação? Só para fazer uma comparação de desempenho dos alunos, ver qual está bem, qual não está? É só para isso? Não, Nós vimos aqui, ele tem que ser uma estratégia pedagógica que vai comparar avanços,
analisar competências e dificuldades. E assim você vai fazer o seu planejamento de intervenção. Então não é só isso. Não é só uma ação comparativa de desempenhos. A avaliação, então, da aprendizagem é permitir uma prática investigativa que envolva o conhecimento sobre os sujeitos avaliados e revele o comprometimento dos educadores com conquistas e avanços desses sujeitos. Então, a partir do momento que com essa prática avaliativa eu consigo fazer uma investigação do que os alunos sabem e aquilo que eles ainda não sabem e aquilo que eu quero que eles alcancem, desde que eu faça bem uma prova em que busque as suas competências e habilidades na resolução de problemas, isso vai revelar também qual é o comprometimento que eu tenho enquanto educador para fazer com que esses sujeitos consigam avançar. Para isso, então, a prova vai servir de orientação e planejamento de intervenção. Então, a letra B responde e está justamente de acordo com as ideias passadas no texto. Vamos olhar as outras para saber por que não? Letra C. Desempenhar o papel de prática investigativa coletiva, com base em métodos de verificação da aprendizagem dos alunos. Então, vejam só, a função da avaliação da aprendizagem é só desempenhar um papel de prática investigativa coletiva? Não, né? É muito mais do que isso. Nós vimos aqui. Comparar avanços, analisar competências e dificuldades e, portanto, servir para planejar intervenções. Então, não. Favorecer a utilização de instrumentos de avaliação variados, como principal estratégia dos professores para medir a aprendizagem dos alunos. Não é só na avaliação variada que eu vou fazer e ter condições de medir. E não é só para isso que serve a função da avaliação da aprendizagem. Lembra que ele deve servir também como orientação. Por isso que ele vai levar em consideração o comprometimento do educador. Também não. Constituir-se como prática que, na dinâmica das instituições escolares, tem a função de quantificar o nível do conhecimento adquirido. Então, basta só o quantitativo, é só avaliar e por quanto a meritocracia que ele tem, quanto ele recebe de nota? Não, né? Nós sabemos que não. Não é isso. Pelo menos tenho certeza que no estudo, quando vocês fizeram de avaliação, não foi isso que vocês estudaram. Então, lembrem bem, tem dúvidas sobre essa parte? Volta lá no texto, vejam lá quando nós estudamos a parte de avaliação. Vou deixar então aí para vocês as questões 9, a questão 10, tá? Que vai falar também sobre outros aspectos da educação, para que vocês então sozinhos possam realizá-los e discutir com o seu grupo. Portanto, como sempre, eu deixo aí no finalzinho o recado que agora é com vocês. Então, vocês em conjunto discutam com os seus grupos, discutam aí com os nossos parceiros nesta trajetória, desta metodologia 300 que nós estamos aplicando com vocês, que tem como principal objetivo levá-los a ter grande sucesso nessa caminhada nos concursos e no ENAD. Vejo vocês na minha próxima aula. Um grande beijo a todos.